Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é fácil e fé, somente crer. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Quando o sol se esconder e a noite chegar, eu elevo os meus olhos a Deus, e em fervente oração nele vou me esconder, até que um dia mavioso raiar, e descanso terei, só em Deus confiar e esperar o consolo real. E o Senhor é o meu Deus, meu amigo e meu Rei, não me deixa sofrer nenhum mal. Quando o dia iniciar e o sol levantar, nova prece eu elevo a meu Deus, para agradecer o repouso feliz, para o trabalho de novo voltar. Eu bem sei que o Senhor ouve a minha oração, pois sincero a Ele eu vou. Ele é o meu Deus que me escuta com amor e conhece o meu coração. Tanto no Novo Testamento como no Velho, ou tanto no Velho Testamento como no Novo, toda moça deve ir ao altar para o casamento virgem, pura, intocada. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Isto deve ser assim. Se há um evangelho moderno
que dispensa esta condição, ele é anátema, ele é abominação. Ele deve ser uma excomunhão e não uma bênção. Ele deve receber uma excomunhão ao invés de receber uma bênção. Paulo disse no seu primeiro capítulo aos Gálatas que ainda que ele mesmo, um anjo do céu, anunciasse um outro evangelho, além daquele que ele já havia anunciado, fosse anátema. Anátema quer dizer excomunhão, abominação. A Bíblia é uma constituição. E toda pessoa que fere a Constituição está passiva de pena. Ela deve ser justiçada. Se uma infração não tem preço, então não existe lei. Uma lei que não tem pena, ela não é lei. Mas a lei de Deus é imutável. A lei moral de Deus é imutável. Deus não tem que se evoluir como se tivesse enganado no princípio, começado um tanto radical para terminar liberal. Não. A Bíblia diz que ele é imutável. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, se referindo ao passado, hoje, se referindo ao presente, e amanhã, eternamente, logicamente, se referindo ao futuro. Então, moral não pode ser deturpada. A lei moral de Deus não pode ser deturpada. Caso contrário, é abominação, é anátema. Por isso o profeta Isaías diz: as vossas mesas estão cheias de vômitos, e os vossos cultos, as vossas solenidades, têm se tornado enfadonhos ao Senhor Deus dos Exércitos. São Paulo, apóstolo para os gentios, disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele disse: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, então aceite estas coisas como mandamento do Senhor. Nós não podemos relaxar para os homens, e nem tampouco para as mulheres, para a igreja, aquilo que a Bíblia exige. Nós não temos tal autoridade, porque a Bíblia é a Constituição divina. E ela é imutável. Só se pode escapar por um único meio: da pena inevitável do pecado, que é transgressão à palavra de Deus, através do verdadeiro arrependimento, sob a base do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aquela moça que foi infeliz, poucas se julgam infelizes hoje, mas ainda há algumas que entendem o assunto com pesar no coração, com reconhecimento que de fato foram infelizes. Esta moça, ela pode ser resgatada por um moço, como Ruth foi remida por Boaz.
mas desde que ela se humilhe, reconheça a sua desgraça, confesse o seu pecado, se arrependa e, sobretudo, venha uma revelação ao coração daquele moço, que ele deve ser um remidor daquela moça que foi infeliz, para dali ser uma cristã genuína, verdadeira. Então, Deus não tem em conta o tempo da ignorância. A Constituição divina a respeito do casamento do homem e da mulher diz: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor Jesus Cristo. Porque o marido é a cabeça da mulher. Agora, meus ouvintes, prestem bem atenção. As constituições das nações se divergem. Elas têm que ser respeitadas uma pela outra, respectivamente. Mas elas se divergem. Regimes políticos e coisas assim, códigos penais, se divergem, são diferentes. Mas a Bíblia, que está traduzida em todas as línguas e idiomas, esta não se diverge. Ela é a Constituição divina para todas as nações. É um governo apenas, espiritualmente falando. E eu estou vos citando a partir do artigo 22, capítulo 5, da Carta aos Efésios, na Constituição divina. Agora, eu quero ver qual é o advogado, o falso advogado espiritual que pode invalidar, torcer estas escrituras. Sim, torce, disse São Pedro, para a sua própria perdição e para os seus supostos beneficiados pelas suas falsas defesas. Mas vamos ler o artigo sobre o casamento. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Aí já está se referindo a marido, no sentido da palavra, porque se referiu a Cristo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Nem ruga aqui não quer dizer tampado com cosmético, com dogmas e credos, que são os cosméticos dogmáticos religiosos. Não, para tapar as rugas espirituais. Ele preparou o meio pelo qual esta igreja possa permanecer sem ruga em seu caráter, sem mácula em seu caráter, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres. Marido é aquele que dá a devida posição da mulher, oferece posição de mulher para a mulher. Esse é marido, é como Cristo, ele oferece a posição de igreja para a sua igreja.
essa igreja casada com os problemas do mundo, ela é chamada de a grande prostituta de Apocalipse, capítulo 17. Jesus a chama de a grande prostituta, casada com os reis da terra. Ela foi repudiada pelo esposo. E ela se casou ilicitamente. E por isso ela está ditando, mandando, fechando, abrindo. Mas aqui Paulo está se referindo à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, como também a esta esposa genuína que está sob a sombra deste varão genuíno, deste homem que honra esse nome, o qual sua esposa também honra. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor Jesus sustenta a igreja. Lá em Apocalipse, nós vemos que esta igreja é sustentada pelo poder, pela destra do Todo-Poderoso. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Deixa todo compromisso, todo laço que possa impedir a sua união verdadeira com sua esposa. Se tem que deixar até o pai e a mãe, quanto mais a outras mulheres. E se unirá a sua mulher, e serão os dois numa carne. Por isso não pode haver um terceiro, não pode haver uma terceira pessoa nesta unidade. A unidade do casal fala da unidade de Cristo com o Pai. Apesar da unidade do casal ser composta de duas pessoas, por isso ainda é imperfeita. Mas a unidade do Filho com o Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, é simples, por isso é perfeita. Mas veja que no casamento não pode caber uma terceira pessoa, nem para a mulher, nem para o homem. Os Romanos capítulo 7 diz que se ela faz isto, ela é adúltera, e aquele que se casa com ela também é um adúltero. Então não pode haver uma terceira pessoa no casamento, nesta unidade. Como eles podem pôr uma terceira pessoa na unidade de Deus? Se uma terceira pessoa na unidade do homem com a mulher seria uma perversão, seria um adultério, é por isso que a Bíblia diz que quem tem o Filho tem também o Pai, porque o Pai é o Espírito Santo, não a terceira pessoa. O Pai é o Espírito Santo, Maria concebeu do Espírito Santo. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Deus é Espírito e é Espírito Santo. Por isso quem tem o Filho tem o Pai. A Bíblia não diz quem tem o Filho tem o Pai e o Espírito Santo. Jesus não disse eu e o Pai e o Espírito Santo somos um. Ele diz eu e o Pai somos um. Uma terceira pessoa aí seria uma perversão. É como na sua vida conjugal, se aparece outra mulher, é um adultério. Se aparece outro homem na vida deste casal, para esta mulher, é um adultério. E por isso essa igreja que crê em três pessoas é chamada de adúltera na Bíblia Sagrada. Porque pôs uma terceira pessoa neste casamento. Agora Paulo está dizendo, é a Constituição Divina que está dizendo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é esse mistério, é mistério na verdade. O Espírito Santo é quem revela mistério. Mistério não é para ser interpretado, mistério é para ser revelado. Mistério é para ser revelado. Então ele diz, grande esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular,
ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Sim, meus amados, foi por isso que Paulo disse, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Essa mensagem que você está ouvindo é uma loucura. Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E Paulo disse, suportai-me, porém, ainda. Se ele estivesse falando agora no rádio, na televisão, a sua mensagem teria que ser uma mensagem que deveria ser suportada, porque ela corta o pecado pelas raízes, começa das entranhas, começa do lar, da criação dos filhos, da moral, da condição conjugal, começa lá de dentro para fora. Não é uma mensagem supérflua para fazer uma cortina que venha tampar podridão e essas coisas. Não, a mensagem de Paulo é cortante, é tremenda. Um diácono de uma grande denominação, uma vez quando uma de suas igrejas estava precisando de um pastor, ele fez uma carta para a igreja. E eu li isso na revista Mensagem da Cruz. E pôs as características desse pastor Paulo. E fez uma pergunta: este pastor serve para a nossa igreja? Ele não disse o nome do pastor que ele estava apresentando. Ninguém quis. Ninguém quer. As mulheres não querem, porque elas estão vestidas como homens, cortando seus cabelos. E esse pastor Paulo corta tudo isso pela raiz. Esse pastor Paulo, a primeira coisa que ele faz é rebatizar aqueles que foram até batizados por um profeta como João Batista. Ele os rebatizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Mas quem quer um pastor Paulo? Louco. Porém estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Olha o zelo do apóstolo. Voltando aos Efésios capítulo 5, versículo 27, ele diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Vale a pena repetir, sem tampar essas rugas com esses cosméticos dogmáticos, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devemos crer na mensagem, porque ela é a fiel palavra. Oh, quão fiel és tu, Senhor, pois a palavra de amor que nos dá o esplendor e inspira-nos amor. Oh, maravilha, meu Senhor, tua palavra da vida. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Quão insondável, puro e bom. Se você tem crido de coração nesta mensagem, nesta palavra, e quer ser aperfeiçoado pela mensagem de Paulo, Deus te abençoe neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74 501-970,
Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar.